Olá, eu sou Marcos Faber e hoje eu vou analisar com vocês A Elite do Atraso, de Gessé Souza. Quem controla a produção de ideias dominantes controla o mundo. Por isso, as ideias dominantes são sempre produtos das elites. Desta forma, quem está no poder econômico precisa se apropriar da produção de ideias, pois assim pode interpretar e justificar tudo o que acontece no mundo de acordo com seus próprios interesses. Estas são citações selecionadas do professor Gessé Souza, presentes em A Elite do Atraso, livro publicado originalmente em 2017 e atualizado em 2019. Na obra, o autor faz uma dura crítica à construção da imagem negativa que o brasileiro tem de si mesmo, apontando quais são os reflexos desta autoimagem na formação social do Brasil atual. Por esse motivo, Gessé Souza critica duramente as teses defendidas por autores como Gilberto Freire, o responsável pela obra Casagrande Senzala, Sérgio Buarque de Holanda e seu Raízes do Brasil, e Raimundo Faoro, que escreveu Os Donos do Poder. Esses pesquisadores, segundo Gessé, são os responsáveis por moldar as noções de civilidade e humanidade em nosso país, pois as interpretações desses autores clássicos criaram uma imagem do brasileiro como um ser inferior, principalmente se comparado ao europeu e ao norte-americano. Esta ideia de inferioridade, por sua vez, nos fez e ainda faz aceitar o domínio cultural, político e econômico que estes povos exercem sobre nós e que ainda, para piorar, nos tornam dependentes deste mesmo domínio. Pois para o autor de A Elite do Atraso, as ideias descritas naquelas obras forjaram a imagem do brasileiro para nós mesmos como um ser dócil e cordial, como uma espécie de bom malandro, percepção, aliás, que pouco a pouco foi aperfeiçoada no jeitinho brasileiro, notoriamente uma imagem associada à malandragem e à corrupção. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Grande crítico da ideia do brasileiro como o homem emotivo e cordial, e principalmente das teses de Raimundo Faoro, que amplamente foram difundidas nos meios acadêmicos sobre o Estado patrimonialista, Gessé Souza afirma que as ideias defendidas por esses autores foram responsáveis por construírem a ideia do brasileiro como o vira-lata da história, sendo a imagem invertida no espelho do protestantismo americano, este sim transformado em herói. Desta forma, nós brasileiros seríamos aqueles que não sabem governar, não sabendo o que é bom para o próprio país. Por esse motivo, acabamos aceitando bem a premissa de que precisamos ser dominados e controlados. Mas, claro, por sua vez, as elites nacionais, que segundo elas mesmas são descendentes de europeus, não por acaso trata-se de uma elite branca e rica, não se considera parte do povo, que por eles é inferiorizado. Por isso, acreditam serem os únicos capazes de governar. Desta forma, toda vez que seu poder é ameaçado, saem à caça a seus opositores, pois toda oposição ao modelo defendido por esta elite é formada, segundo eles, por corruptos. Basta ver o que aconteceu com todos os presidentes que tentaram ampliar o acesso à renda e à educação, ou seja, que tentaram diminuir os ganhos e privilégios desta mesma elite. É como se as elites nacionais fossem os colonizadores e exploradores do próprio povo, já que, claro, não se enxergam como parte deste povo. Por isso, precisam que a grande massa da população se sinta inferiorizada e incapaz de se autogovernar. Para convencer a maior parte da população de que ela é sim inferior, é preciso construir e difundir a ideia de que somos um povo incapaz. De acordo com essas ideias, nós seríamos inferiores não só intelectualmente, mas tão ou mais importante, também seríamos inferiores moralmente. Por isso é melhor entregar nossas riquezas a quem sabe melhor utilizá-las, já que os outros são honestos de berço, enquanto nós, o povo brasileiro, seríamos corruptos de berço. Estou convencido de que o povo brasileiro é feito de imbecil, né? Ou seja, não é que o povo brasileiro é imbecil, não é, eu jamais disse isso. Não. Jamais. Todas as pessoas nascem inteligentes. Agora, elas podem ser feitas de imbecis, isso é outra coisa. Né? Se você tem uma empresa canalha como a nossa, né? De 24 horas ao dia, né? Então você pode fazer pessoas inteligentes e imbecis. Né? Entende? Quer dizer, e é exatamente isso que nós temos. E a gente tem há 100 anos, né, um acordo, né, que foram montados por intelectuais, é isso que o livro conta,
Não é? A começar por Sérgio Buarque de A começar Holanda. por Sérgio Buarque de Holanda, aqui em São Paulo, Aqui em São ou seja, Paulo. para proteger esse assalto, que é feito hoje, até hoje em dia, né? Quer dizer, hoje em dia, sob o comando da elite financeira, e que você tem que criar um bode expiatório para esconder isso. É isso que eu acho que precisa ser compreendido, entende? Por exemplo, você é 100 anos a mesma história, né? Essa elite canalha, ela não tem nenhum outro argumento, né, para dominar a sociedade como um todo, para imbecilizá-la, que não esse tipo de moralismo, né? Então você cria, eu não estou dizendo, obviamente, que não é recriminável a corrupção política. Nunca disse. Você disse muito claro. Não é isso? O que eu estou querendo dizer é a corrupção política é usada, né, para obscurecer, né, e aí tem um vínculo orgânico entre os dois, né? Só existe invisibilização do assalto que a elite faz porque, através da imprensa, das universidades e tal, né? Quer dizer, o povo inteiro foi manipulado para ver apenas esse bode expiatório da corrupção política. Outra questão de extrema importância na obra é a desconstrução da ideia de que o Brasil é um país tolerante e livre do racismo, pois, para o autor, as raízes de uma sociedade escravocrata ainda estão presentes no DNA que forma a mentalidade das elites nacionais, pois estas elites enxergam todos aqueles que estão debaixo dela como uma espécie de subgente, como não iguais, pois entendem a sociedade brasileira como uma sociedade formada por senhores e escravos, proprietários e despossuídos. A colonização da elite brasileira mais mesquinha sobre toda a população só foi e ainda é possível pelo uso contra a própria população em defesa de um racismo travestido de culturalismo, que possibilita a legitimação para todo ataque contra qualquer governo de cunho popular. Para o autor, todo racismo, inclusive o culturalismo racista dominante no mundo inteiro, precisa escravizar o oprimido no seu espírito e não apenas no seu corpo. Colonizar o espírito e as ideias de alguém é o primeiro passo para controlar seu corpo e o seu bolso. E é aí, segundo ele, que entram os intelectuais modernos, que, amparados nas teorias selecionadas de autores clássicos como Freire, Sérgio Buarque e Faoro, esclarecem para a grande massa o mundo como ele é, mas que na verdade servem para retirar das pessoas toda a compreensão e toda a defesa possível. Entretanto, claro, esses intelectuais modernos e midiáticos são reprodutores, espécies de porta-vozes dos interesses das elites das quais eles mesmos fazem parte. O povo brasileiro se vê em nossos jornais, rádios, televisão, internet, na Fundação Roberto Marinho. Porque somos brasileiros trabalhando para brasileiros. Quando hoje avaliamos o legado de nosso pai, temos orgulho de todos os nossos veículos, seja a Globo, ou seja o Globo, o jornal O Globo, onde tudo começou, ou o Extra e o Diário de São Paulo, iniciativas mais recentes, ou o Sistema Globo de Rádio, a Editora Globo, a Globosat e a Globo.com, porque todos retratam e defendem o nosso país. Mesmo assim, a dominação exercida pelas elites nacionais precisa de legitimação científica. Afinal, é a ciência hoje, mais que a religião, que define o que é verdadeiro ou falso no mundo. Por esse motivo, toda a informação gerada pelos jornais e telejornais procuram legitimar seu discurso presente em suas reportagens em especialistas, ou então em trechos selecionados de documentos, desde que, claro, colaborem com as suas opiniões, pois assim não podem ser confrontados por nenhuma outra opinião que possa contradizê-los. Ficou curioso? Pois este é só um breve esboço do que é apresentado em Elite do Atraso, pois na obra Gessé Souza aprofunda todas essas discussões, sempre utilizando de uma linguagem bastante clara e direta. A Elite do Atraso é um livro que não se propõe somente ao meio acadêmico, mas principalmente foi escrito para ser lido por qualquer pessoa interessada em compreender as origens do desenvolvimento, ou seria subdesenvolvimento, social, cultural e econômico de nosso país. Talvez por esse motivo, a Elite do Atraso tenha se tornado um grande best-seller nacional, gerando uma continuação, A Classe Média no Espelho, onde desta vez o autor foca suas atenções nas classes médias nacionais. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe. Eu sou Marcos Faber e este foi o Biblioteca Livre. Em breve novas reflexões sobre o irreflexível.